Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 20. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 17. Essa é a segunda parte do sermão. No primeiro sermão eu preguei do 1º ao 5º mandamento e hoje eu vou concluir do 6º ao 10º mandamento. Lembrando que esta foi a lei que Deus outorgou para Israel no momento em que Israel estava para se constituir nação. Êxodo 20, verso 1 a 17, a Bíblia diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, somos-te gratos pela tua palavra, pela revelação escrita que chegou às nossas mãos. Concede-nos agora a graça e a iluminação para compreendê-la. Usa teu servo uma vez mais, para louvor do teu nome e para a edificação do teu povo. E a oração que eu faço humildemente, no bendito e doce nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Para a gente começar e retomar o último sermão, é importante que a gente recapitule um pouquinho da história para a gente inserir-se nela uma vez mais. A Bíblia nos mostra que Deus soberanamente escolheu a Moisés, preservou a Moisés da morte, porque Deus tinha um projeto e um plano vitorioso para a vida dele. Deus tinha reservado na história o plano de que ele fosse um instrumento de redenção, de libertação para Israel. E quando esse tempo chegou, diz a Bíblia que Deus enviou Moisés ao Egito, e Moisés, com mão forte, porque Deus o acompanhou, libertou Israel do Egito. De forma prodigiosa, Deus abriu o Mar Vermelho, e então Moisés passou a guiar o povo em promissão da terra. 3 meses depois de caminhada, em que eles estavam já na península do Sinai, a Bíblia nos mostra que Israel acampou-se no sopé do monte, enquanto Deus chamou Moisés à sua presença.
Deus anunciou para Moisés que ia fazer uma aliança com aquele povo, que tinha escolhido aquele povo como um povo peculiar. Aquele povo ia propagar no mundo a sua glória. Portanto, Deus também tinha um plano especial para a nação de Israel. Deus tinha um plano que ia colocá-los num relacionamento posicional, porque Deus faria deles um reino especial, uma nação santa. E Deus daria a eles também um relacionamento funcional, porque Deus faria deles uma nação de sacerdotes. Diz a Bíblia que Deus anunciou isso a Moisés e mandou que Moisés descesse do monte 2.400 metros de altura e anunciasse ao povo que em 3 dias Deus ia fazer aquela aliança, que era necessário que Israel se santificasse. Então eles trocaram suas vestes, tomaram banho, porque era assim que se manifestava o processo de santidade no meio de Israel. 3 dias depois, Israel já preparado, Deus desce sobre aquele monte em glória. A presença de Deus se manifestou ali em fogo, de tal maneira que diz a Bíblia que colunas de fumaça subiam do Sinai, e o Sinai parecia uma grande fornalha. Veja o que a presença de Deus faz, e veja o que acontece quando o povo de Deus se santifica para receber sua presença. Aquela manifestação era tão extraordinária que o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 21, diz que o povo ficou aterrado diante daquilo que estava vendo e que até Moisés ficou trêmulo diante daquela cena. Deus estava presente naquele lugar. E sempre que Deus está presente num lugar, é certo que o nosso coração deve ficar abalado diante da sua manifestação portentosa. Durante aquele tempo, Deus vai outorgar a Moisés a sua lei, a sua palavra. E sempre oportuno lembrar a vocês que, embora esse evento esteja distante de nós milhares de anos, essa palavra nunca vai se caducar, nunca vai envelhecer. Essa palavra nunca vai precisar de upgrade. Essa é a palavra eterna de Deus. Diz o texto, já a partir do verso 1, e falou Deus todas estas palavras. A expressão mandamento é algo que não existe no texto original. O que existe aqui são 10 palavras. E palavra aqui é Debrahim. Deus falou 10 palavras. Dizemos que essas são as 10 palavras mais importantes deste mundo, porque essas palavras foram ditas e escritas pelo próprio Deus. Observe que o que temos aqui não foi algo que Deus ditou e Moisés escreveu com a sua mão. Não, senhores. Deus entregou a Moisés as 2 tábuas da lei e Deus as escreveu com a sua própria mão. É o único texto na Bíblia em que Deus escreveu com a sua própria mão. E se Deus escreveu isto com as suas mãos, é porque estas palavras são verdadeiramente palavras extraordinárias, eternas e imorredoras. Deus vai se manifestar ali de uma forma muito solene. Deus está falando com o seu povo e dizendo ao seu povo que vai fazer uma aliança com eles, e essa aliança se resume a 2 cláusulas, como num contrato. O princípio aqui parece ser dos tratados de sucerania. 2 cláusulas apenas. Deus, que toma a iniciativa da aliança, promete abençoá-los e guardá-los, mas Deus só fará isso na medida em que eles forem fiéis a esses 10 preceitos, a essas 10 palavras que estão aqui enunciadas no Decálogo. Falamos do 1º ao 5º mandamento. Hoje eu vou retomar a partir do 6º mandamento, que é a chamada 2ª tábua da lei de Deus. E sempre oportuno lembrar que Deus entregou 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos são os mandamentos verticais, os que tratam do nosso relacionamento com Deus. Deus vem em primeiro lugar. Os 6 últimos mandamentos são os mandamentos horizontais, que tratam do nosso relacionamento interpessoal
começando exatamente dentro da nossa casa, pelos nossos próximos, mais próximos, que são os nossos progenitores. Vamos ao 6º mandamento da lei de Deus, verso 13, diz: não matarás. São 2 palavras apenas, mas de uma importância extraordinária. O que Deus vai dizer para seu povo é que eles, como irmãos, devem preservar a vida do outro. E aqui preste atenção numa coisa, quando nós olhamos para este mandamento. Este mandamento não deve ser compreendido de forma absoluta, e eu vou explicar. Porque aqui mesmo, no livro do Êxodo, mais adiante, Deus vai estabelecer pena de morte e diante de algumas infrações que seriam cometidas. Sofreria a pena de morte em Israel aquele que fosse idólatra, ou seja, que adorasse imagens. Sofreria a pena de morte aquele filho que amaldiçoasse seu pai e sua mãe. E sofreria a pena de morte todos aqueles a quem o Senhor determinasse, como foi o caso de muitas nações que Deus mandou exterminar. Vimos isso lá na tomada de Jericó. Portanto, quando a Bíblia diz não matarás, a Bíblia está trabalhando o aspecto interpessoal. O que Deus está proibindo aqui é o chamado homicídio e homicídio aqui doloso. Vocês sabem que existe uma diferença no Código Penal entre homicídio culposo e homicídio doloso. Homicídio culposo, aquele homicídio que acontece de forma acidental. Você não planejou, não desejou, sofreu um acidente de carro, alguém sofreu a morte nesse acidente, você atropelou alguém, você não intencionou isso. Isso estava previsto na lei de Deus. Na lei de Deus existe o exemplo de alguém que está com o machado e o ferro do machado se desprende, atinge o outro durante o trabalho, aquela pessoa morreu. Existia essa questão culposa. Mas quando a Bíblia está falando aqui não matarás, a expressão aqui é hazad no hebraico, que indica crime planejado, crime cheio de maldade, crime cheio de intencionalidade. Deus está dizendo para os filhos de Israel: nunca planejem matar alguém, nunca tirem a vida de uma outra pessoa, até porque quando se tirava a vida de alguém de forma intencional, também havia pena de morte para este. Agora olha para mim, por favor. Você olha para este mandamento e diz assim: bem, isso aqui não tem nada a ver comigo. Afinal, eu nunca matei ninguém, eu não planejo matar ninguém, não estou planejando um homicídio doloso. Você pode pensar que você está isento deste mandamento, mas você não está. E aí eu peço para você, deixa o texto marcado, vá comigo para Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Porque a maior autoridade deste mundo, o Senhor Jesus Cristo, leu este mandamento e deu para os filhos de Israel a sua verdadeira interpretação no chamado Sermão do Monte. Veja o que disse Jesus lá em Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus diz no verso 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Qual é a extensão dessas palavras para nós? Observe que no dizer de Jesus, matar não é apenas tirar a vida de alguém, não é apenas conspirar contra a vida de alguém, mas Jesus vai dizer que o simples fato de você um dia ter ficado irado, magoado, cheio de rancor, e vocês sabem que é a partir desses sentimentos que surgem os homicídios, você está implicado diretamente neste mandamento. Há duas verdades que você deveria considerar comigo quando olhamos para este mandamento.
Primeiro, o ódio equivale ao assassinato. Onde que está escrito isso na Bíblia? 1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo o que odeia a seu irmão é assassino. Vocês podem repetir comigo? Todo o que odeia a seu irmão é assassino. Você já odiou um irmão? Então você cometeu este pecado. Isaías 59, versículo 3. O Senhor diz todas as vezes que vocês comparecem diante de mim, eu olho objetivamente para a mão de vocês, e as mãos de vocês estão invariavelmente manchadas de sangue. Quando é que as mãos ficam manchadas de sangue? Quando você comete assassinato. Observe que Isaías 59 é uma lista que Deus estabelece de razões pelas quais Ele não vai ouvir as orações. E às vezes você pergunta por que as minhas orações parecem que não estão sendo ouvidas. Às vezes pode parecer que não estão sendo ouvidas, e estão, e tem ali uma questão do tempo soberanamente estabelecido por Deus. Mas muitas vezes nossas orações não são ouvidas porque existe um pecado e um obstáculo. E Deus está dizendo lá em Isaías 59 que Ele não estava ouvindo as orações porque as mãos do seu povo estavam manchadas de sangue. Ou seja, vocês têm ódio no coração, vocês têm mágoa no coração, vocês têm rancor no coração. E quando você tem esse tipo de sentimento dentro de você, você é visto por Deus como um assassino. Deus, quando você vai orar, Deus olha para as suas mãos e diz assim: tem sangue nelas, eu não posso ouvir a sua oração. Tem sangue nas suas mãos porque você odeia a um dos seus irmãos. Ódio equivale ao assassinato. Há uma outra verdade. O ódio invalida o ato de culto. Ainda a palavra de Jesus, Mateus 5, verso 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Veja que Jesus diz que não basta simplesmente o fato de você vir e apresentar um culto bonito, vir e apresentar sua oferta diante de Deus, porque Deus disse: se você tem mágoa, ressentimento, ódio no seu coração, essas coisas não têm valor algum. Deixa ali a oferta, não a entregue, vá, reconcilie-se com seu irmão, depois volte e consagre o seu bem ao Senhor. De outra forma, Deus está dizendo que Ele não vai aceitar. E aí pensa comigo, quantos cultos inúteis já apresentamos a Deus? Quantos momentos de oração e de adoração foram inúteis diante de Deus porque havia um bloqueio na nossa vida? Essa é a razão porque a Bíblia diz que nós devemos ter pressa. Mateus 5, 25, Jesus começa dizendo: entre em acordo depressa. Essas coisas precisam ser resolvidas rápido, nós não devemos dormir com elas. Então esse é o meu primeiro ponto hoje pela manhã, o 6º mandamento. Vamos ao 7º mandamento da lei de Deus. O 7º mandamento diz o quê? Não adulterarás. Se o israelita tinha o dever de preservar e cuidar da vida do seu irmão, agora a Bíblia diz que o israelita ele tinha o dever de preservar, zelar pelo casamento do seu próximo. E ele fazia isso quando ele tinha o cuidado de manter sua relação mais íntima somente com o seu cônjuge. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar 3 palavras importantes que se referem ao sexo fora
do amplexo, do lar fora do casamento. 3 palavrinhas, mas importantíssimas. A primeira palavra que você vai encontrar na Bíblia para sexo fora do casamento: fornicação. O que é fornicação? É o sexo praticado por pessoas solteiras, e a nossa sociedade hoje dá inúmeros nomes, usa alguns eufemismos para tratar desse tipo de relacionamento. Hoje as pessoas dizem: isso aí é ficar, né? Ficar. É uma coisa, uma aventurazinha. Mas a Bíblia chama isso de pecado e dá a esse nome um nome, que é fornicação. Se você é solteiro, você não tem autorização de Deus para desfrutar do relacionamento íntimo, porque Deus o estabeleceu para dentro do casamento. E note que este é um pecado tão grave quanto qualquer outro, porque ele está na lista daqueles pecados que vão levar pessoas ao inferno. Apocalipse 21, versículo 8 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os fornicários, os adúlteros. E aí começa uma lista de pecados e inclui este como um daqueles que vai levar as pessoas ao inferno, caso elas não se arrependam. Então esta é a primeira palavra. A segunda palavra que a Bíblia vai usar para relação sexual fora do casamento é a palavra prostituição. É de onde vem a palavra no grego porneia. É aquele tipo de relacionamento que acontece mediante paga. Alguém contrata, alguém paga alguém para ter relacionamento íntimo. A Bíblia chama isso de prostituição. Mas existe um outro tipo de palavra que é usado para a expressão sexual fora do casamento, que a Bíblia chama de adultério. E adultério é uma palavra que significa deixar um para ficar com o outro. Deus censura isso. Deus diz que se você se casou, você deve ser fiel ao seu cônjuge e deve somente com ele manter o relacionamento íntimo. E observe que quando você lê a Bíblia, você vai encontrar um livro que trata da expressão sexual dentro do casamento, que é o livro de Cantares. E os personagens de Cantares escolheram algumas figuras para descrever o relacionamento deles. Jardim fechado és tu, minha amada. Jardim fechado, não aberto. Somente o cônjuge conhece o caminho. Fonte reclusa. Ninguém bebe dessa fonte senão o meu cônjuge. Sexo é uma expressão para ser vivida exclusivamente dentro do casamento e com o máximo de fidelidade. Porque a Bíblia vai dizer que por causa do adultério, muita gente vai perecer no inferno. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz que honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas quanto aos devassos, Deus os julgará. E devassos ali tem a ver com a questão da infidelidade dentro do casamento. Observe comigo 2 sentenças que eu quero mencionar para vocês. Coloca lá. Antes de olhar para elas, vá comigo lá para Mateus capítulo 5, verso 27 até o verso 30, porque a semelhança do mandamento anterior, você diz assim: pastor, nunca cometi adultério. Nunca me deitei com outra pessoa que não fosse o meu cônjuge. Portanto, o 7º mandamento eu nunca quebrei. Será mesmo? Vamos ver a interpretação que Jesus dá a este mandamento. Mateus 5, verso 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora.
É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus diz que seus olhos, presta atenção nisso, seus olhos estão conectados com o seu coração. Quando você olha para alguém, e aqui não é o olhar de relance, não é aquele olhar casual, é aquele olhar em que quando você olha quase que tira uma radiografia, sabe? Tem gente que olha assim, pá, é quase que uma ressonância magnética, vê até os ossos. A Bíblia diz que quando você olha assim, você sabe a diferença entre um olhar e o outro. Existe um olhar malicioso. Quando você olha para alguém com esse tipo de malícia, a Bíblia diz que naquela hora você cometeu o quê? O que você cometeu? Adultério. E aí me diga, se tem alguém aqui que algum dia na vida ficou isento disso que está aqui na lei de Deus. Agora, eu preciso abrir um parêntese com os irmãos também. É bem verdade que existem homens que são afeitos a esse tipo de olhar, mas também existem irmãs ou mulheres que gostam de se vestir de uma forma provocativa. São tão culpadas quanto aqueles que olham. Pactuam com eles nesse tipo, ou compactuam com eles nesse tipo de pecado. Spurgeon disse que uma jovem convertida em sua igreja disse um dia para ele: todas as vezes que eu vou me vestir, eu agora penso que Jesus vai estar ao meu lado como companhia. E eu nunca quero envergonhar o Senhor Jesus Cristo. Você que vem para a igreja, e sobretudo para aqueles que ficam aqui na plataforma, devemos ter um cuidado muito grande na seleção, na escolha das nossas roupas. Porque as pessoas que estão aí estão nos observando. Algumas pessoas que vão nos olhar têm um olhar piedoso, porque o coração delas é piedoso. Mas vocês vão encontrar pessoas maliciosas dentro de um auditório, que vão olhar, vão observar, vão desejar e vão cometer adultério dentro de um culto. E você, se provoca esse tipo de olhar, você está compactuando com esse tipo de pecado. Você é tão culpada quanto aquela pessoa que olhou de forma libidinosa. Jesus disse que existe uma forma para a gente lidar com esse tipo de desejo, esse tipo de sentimento que brota a partir de um olhar concupiscente. Ele disse que é necessário fazer a amputação espiritual. Se teu olho te faz pecar, o que ele disse? Arranca-o, joga para fora. É óbvio que isso aqui não pode ser interpretado literalmente. Orígenes de Alexandria dava interpretação literal a esse texto, razão pela qual ele mandou arrancar os seus 2 olhos e ensinava os seus discípulos a fazerem o mesmo. A Bíblia não está mandando você arrancar os seus olhos no sentido físico, mas está mandando você arrancar os seus olhos no sentido espiritual. Se teu olho te faz pecar, não olhe. Se a sua mão te faz pecar, não faça. Se teu pé te faz pecar, não vá. É desviar-se. Tem alguma coisa ali que vai despertar o seu olhar? Desvia o olhar. Faz como Jó, que se desviava sempre do mal. Porque o problema não está em olhar, mas no olhar insistente. E à medida que você fica olhando insistentemente, é óbvio que Satanás vai aproveitar-se dessa situação. 2 advertências que eu deixei para vocês aqui em tela. A primeira é que o adultério fecha a porta do céu. Não é uma aventura qualquer, não é uma coisa que você faz e pode largar a hora que você quer. Você tem que enxergar adultério como um pecado que vai levá-lo ao inferno.
Quanto aos cães, aos feiticeiros, aos idólatras, aos adúlteros, a parte deles, diz Apocalipse 21, versículo 8, será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte, ela é aplicada aos que vão se perder na eternidade. Quer mais? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo faz uma pergunta: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Mas quanto aos adúlteros, aos que se dão às relações sexuais indevidas, disse ele, Deus os julgará. É um pecado que fecha o quê? A porta do céu. Se não se arrepender, se não abandonar essa prática, vai perecer na eternidade. Segunda coisa que a gente precisa lembrar é que o adultério é um pecado cometido contra Deus. É óbvio que quem comete um pecado como esse está ofendendo o seu cônjuge, está ofendendo os seus filhos, está ofendendo a igreja, está ofendendo a si mesmo, porque quando Davi cometeu esse pecado, ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. O adultério que Davi cometeu atingiu inclusive o seu feixo mental. Ele ficou absorvido pela culpa daquele pecado. Aquele pecado afetou o seu corpo, porque ele disse: dia e noite o Senhor pesava a sua mão sobre mim, pelo que os meus ossos eram esmagados. Alguém disse que Davi provavelmente estava sofrendo de osteoporose ou então de câncer nos ossos, e isso tinha a ver com o seu pecado. Seu pecado ofendeu a ele. Mas mais do que ofender a qualquer pessoa, o pecado ofende a Deus. Lembram de José do Egito, quando estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, que não valia um tostão furado, colocou os olhos nele e começou a dizer para ele, assim, num jogo de sedução: deita-te comigo, deita-te comigo. Como é que ele respondia? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você é mulher casada. E diz a Bíblia que a sedução foi tão grande que um dia ela o agarrou e ele fez o quê? Correu. Se fosse hoje em dia, muita gente ficava, né? Eu estava lá, ela que me agarrou, eu não fui culpado, eu fui uma vítima. José deu no pé. Ele não ficou medindo forças, ele correu do pecado. Mas antes de correr, ele disse algo que vocês e eu precisamos guardar muito bem. Ele disse assim para a mulher: como poderia eu cometer tal maldade e pecar contra o meu Deus? Ele disse que esse tipo de pecado é uma maldade e é um pecado que se comete contra Deus. Portanto, adultério é um pecado muito grave. Vamos para o 8º mandamento. Eu preciso ser sempre muito objetivo. O 8º mandamento diz: não furtarás. O israelita, ele devia preservar e cuidar da vida do outro. O israelita deveria zelar pelo casamento do seu próximo, mas ele também devia cuidar e proteger dos bens do seu próximo. Não devia subtraí-los para si mesmo. E observe que isso é muito mais do que simplesmente não tomar alguma coisa de alguém. O dever aqui implícito era cuidar e proteger. Se vocês olharem para a lei deuteronômica, vocês vão encontrar lá preceitos do tipo: quando um israelita se ausentar da sua casa para participar de alguma festa na santa cidade que era Jerusalém, e essas viagens duravam muito tempo, pelo menos uma vez por ano o judeu saía de casa para participar de pelo menos uma das 3 grandes festas. Eram 7, mas 3 eram principais. E ele deixava a sua propriedade lá. Deus disse: você não deve tomar o que é dele, e muito pelo contrário, na ausência dele, você deve proteger e cuidar. É isso que está aqui. Vou dar um exemplo assim bem simples para vocês.
Aqui mesmo, no Êxodo, nós temos o exemplo de alguém que está passando e o jumento do próximo, não a pessoa, mas o animal dele, estava caído debaixo de uma carga, de uma bagagem muito pesada. Preceito de Deus: vai lá, levanta o jumento, resgata a carga e devolve para o teu próximo. Diferente do que acontece hoje nas rodovias. Um caminhão sofre acidente e ele está carregado. O que as pessoas fazem? Saqueiam. Eu estava vindo do Espírito Santo na Dutra e de repente um caminhão sofreu um acidente ali em Nova Iguaçu e a Polícia Federal com fuzis em volta do caminhão, menos preocupado com quem sofreu o acidente, mais preocupado com a carga, porque do lado da Dutra tinha uma multidão esperando a hora de poder tirar a carga e levar para casa. Vocês já viram essa cena muitas vezes? Gente saindo com caixa de cerveja, gente saindo com aqueles pacotes de linguiça. Tudo que sobrar a gente vai pegar, preocupado em tomar o que é dos outros. Deus disse não. Se tiver um jumento lá e tem a bagagem, levanta o jumento, pega a carga, devolve para o teu próximo, proteja o que é dele, não furte, não tome para você o que não é seu. Você deve proteger o que é do outro. Deus está estabelecendo regras importantes para a vivência e para a convivência deles enquanto nação. Vamos para o 9º mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Observe que o israelita ele devia proteger, cuidar da vida do outro, deveria zelar pelo casamento do outro, deveria proteger os bens do outro, mas também deveria cuidar da reputação do seu próximo. Não dar falso testemunho, ou seja, não contar mentira, não propalar, não difundir coisas que você nem sabe se são verdades. E vocês sabem que hoje, com o advento das redes sociais, é o que mais se faz. As pessoas divulgam coisas, nem sabem se aquilo é verdade, já estão transmitindo para o outro. As nossas igrejas são cheias de pessoas que gostam desse tipo de atitude. Irmã, eu vou te contar só para você, é para você orar, tá bom? Daqui a pouco a igreja está orando por aquele assunto. Gente que divulga, gente que conta, não sabe se é verdade. Gente que não toma para si aquilo que nós chamamos de a peneira de Sócrates. Você conhece a peneira de Sócrates? 3 regras. O que eu vou falar é verdade. Se não passou por aí, esquece. Segundo, vai beneficiar alguém, vai servir para a edificação de alguém. Não vai, então esquece. E por último, aquilo que eu vou falar vai glorificar a Deus. Nessa aí matou, né, irmãos? Não precisa nem prosseguir com a história. Só 3 examezinhos e você não conta mais nada para ninguém. Estima-se que a gente fala por dia 18 mil palavras. Tem gente que fala mais, né? Tem gente que fala pelos cotovelos. Fala assim, não, por favor, diminui. 18 mil palavras. 18 mil palavras por dia seria suficiente para você preencher 54 páginas de um bom livro por dia. Ao longo de um ano, com 18 mil palavras por dia, você faria uma coleção com 66 volumes. A gente fala, hein? Dizem que nós falamos aproximadamente 1/5 do tempo da nossa vida. Calcula aí. Você que tem 60 anos, você já falou pelo menos uns 12 anos, né? Só falando, 12 anos falando sem parar. Quem que aguenta? A questão é que nós precisamos falar, mas nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos. Quando Deus disse não farás, não darás falso testemunho, Deus está dizendo não minta. E se algum dia você for chamado em um tribunal para testemunhar a favor de alguém, fale apenas a verdade. Você deve amar a verdade, deve apegar-se à verdade. E lembre-se, 3 coisas nunca voltam: a flecha lançada,
a oportunidade perdida e a palavra falada. Falou, já era, já saiu do seu domínio. É melhor você ficar calado do que falar demais, porque depois que você fala, você pode até, eu me arrependo, eu não devia ter falado, mas já falou. E agora já está no domínio das pessoas, já está no domínio do mundo. E a Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra frívola, imprestável, inútil que sair dos nossos lábios. Para eu terminar esse ponto. Conta-se que numa determinada igreja havia uma senhora que gostava muito de fazer mexerico, fofoca. Graças a Deus aqui ninguém gosta disso. Amém? Quem aqui não gosta disso? Quem não gosta disso? Tem gente meio indecisa, eu não sei se eu gosto. Pastor Xavier Assunção disse que a maior diversão dos crentes hoje é falar da vida dos outros. Tomara que não seja sua diversão, não é? Mas nessa igreja tinha uma irmã que gostava muito de fazer mexerico. Mas um dia Deus, pela sua infinita graça, trabalhou o coração dela. Ela veio procurar o pastor de manhã, disse: pastor, eu estou muito arrependido e eu queria consertar isso, eu não sei como é que eu conserto. O pastor disse: é muito simples. A irmã pega um saco assim bem grande, vai a um lugar onde tenha muitas penas de animais e encha esse saco até a borda. É muito simples. Foi lá, encheu o saco e disse: pastor, está aqui. Ele falou: agora a irmã sobe num alto monte e ao sabor do vento começa a espalhar e jogar essas penas. E ela fez e disse: pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Agora o pastor vai dizer para ela: agora a irmã pega e vá recolher pena por pena e colocar de novo nesse saco. Ela disse: pastor, impossível, como é que eu vou recolher? É assim mesmo, irmã. Quando a gente espalha más notícias das pessoas, denigre a imagem das pessoas, é impossível depois reparar. Então tenha muito cuidado. Deus disse: vocês devem cuidar da reputação uns dos outros. Não sabe, não comente. E não vem com essa conversa de que estou preocupado com a igreja, nós precisamos orar pela vida do fulano. Muito disso aí, irmãos, é conversa fiada, vocês sabem disso. Vamos para o 10º e último mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Não cobiçarás. O que significa cobiçar? À luz das Escrituras, um desejo forte e violento de querer o que é do outro. E é interessante que é com essa intensidade que a palavra está no hebraico. Não é apenas assim, sabe, aquele desejo, puxa, eu queria ter tanto que o fulano tem. É muito mais do que isso. É um desejo violento. É um desejo de tomar posse daquilo que eu não posso ter. E Deus estava preocupado com isso. Deus estabeleceu isso dentro da sua lei, para que eles não se conduzissem dessa forma. E Deus vai mostrar para nós que existe uma forma da gente combater a cobiça em nosso coração. E a maneira certa é essa: estar satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. A satisfação, eu posso não ter tudo, mas estou satisfeito com o que Deus me tem dado. É por causa da insatisfação que a gente acha que o que o outro tem é melhor do que aquilo que eu tenho. Não cobiçarás o boi, não cobiçarás o servo, até o empregado do outro estava sendo cobiçado. Não cobice essas coisas, não cobice a mulher do outro. Tem gente que acredita no chamado mito da grama mais verde. Todo dia ele vai lá, olha assim do alto do muro para o outro lado, para a casa do vizinho. A grama dele é verdinha, verdinha. Nada disso. A grama mais verde é a que está dentro da sua casa. Olha para a sua mulher, olha para ela. Ame a ela, seja leal a ela.
Não fique cobiçando o que é dos outros. E mais, agradeça a Deus por estar abençoando a vida do outro. Porque tem gente que fica amargurado quando alguém conta uma bênção e a gente tem até medo de contar a vitória, sabia? A gente vive um tempo agora que é melhor nem contar, porque quando você conta uma vitória as pessoas ficam com raiva. Tá ele. Deus não dá para mim, né? Não, você tem que se alegrar. Irmão, estou feliz, você comprou um carro, que bom, Deus abençoe. Comprou uma casa, Deus abençoe. Peça a Deus para estar satisfeito e alegre com as bênçãos que Deus tem dado aos seus irmãos. Porque se assim não for, a cobiça vai acabar destruindo sua vida. Foi por causa de cobiça que Caim destruiu a própria existência. Deus quer que você esteja sempre satisfeito. E quando eu digo sempre satisfeito, não estou dizendo acomodado. Você pode estar satisfeito hoje, mas desejando melhorar a cada dia. Estudar, trabalhar, conquistar, mas sem que isso traga prejuízo ao seu viver. Quero terminar esse sermão, que é um sermão em 2 partes, lendo com vocês aquilo que resume os 10 mandamentos. Vamos ficar em pé. Vou pedir para colocar na tela a forma como Jesus vai resumir os 10 mandamentos. Ele disse que os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2 apenas. Não sei se vocês vão conseguir ler. Mateus 22, verso 34, 40. Será que consegue apagar um dos refletores aqui só para facilitar? Porque eu acho que dificulta um pouco mais. Tenta apagar um pouquinho. Bom, vamos tentar ler, tá bom? Entretanto, eu vou ler primeiro e depois a gente vai ressaltar a parte principal. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual destes é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Vamos juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus. Porque se você amar a Deus, você não vai ter outro Deus em sua vida. Se você amar a Deus, você não vai se dobrar diante de imagem de escultura. Se você amar a Deus, você vai reverenciar o nome de Deus, não vai tomá-lo em vão. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai separar um dia na semana para consagrar e adorar o Senhor. Se você amar o seu próximo, que é o segundo grande mandamento da lei de Deus, você não vai matar, você não vai adulterar, você não furtará, você não dirá um falso testemunho e você não vai cobiçar nada que é do teu próximo. Porque a Bíblia diz em Romanos 13:10 que o amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Quando você ama o próximo, você faz tudo isso que eu disse hoje aqui à luz das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos e pedir a Deus que nos dê a graça de cumprirmos a sua lei e observá-la a cada dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, bendita e santa. Te agradecemos porque esta é uma palavra eterna, que está na base do direito legal em todas as nações do mundo, provando a sabedoria do Senhor e provando que o Senhor sabe como legislar. Abençoa-nos para cumprir a tua lei e sermos agradáveis a ti e elementos abençoadores na vida dos nossos irmãos. Cuida de cada um de nós, livra-nos das mazelas do pecado e ajuda-nos a viver uma vida santa e reta diante da tua face, para louvor e glória do teu santo nome, pois em nome de Jesus nós oramos. Amém? Vamos cantar?